Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula é de resolução de exercícios sobre as matérias que a gente vem estudando. A primeira questão que nós iremos resolver é a primeira questão da página 150. A distribuição dos salários de uma empresa é dada na tabela a seguir, onde nós temos que 10 funcionários recebem R$500, 5 funcionários recebem R$1.000, 1 funcionário recebe R$1.500, 10 funcionários recebem R$2.000, 4 funcionários recebem R$5.000 e 1 funcionário recebe R$10.500. E o total de funcionários que nós temos nessa empresa são 31. Qual é a média e a mediana dos salários dessa empresa? Como falou apenas média, é porque é média aritmética simples. Se fosse a ponderada, ele haveria falado ponderada. Vamos lá para a resolução. Essa questão, o primeiro passo para a gente calcular a média, nós precisamos saber quais são a quantidade total. Nós sabemos o seguinte, vou colocar aqui salário e aqui os funcionários. Eu sei que com o salário de R$500 são 10 funcionários que recebem. Então, no total, eu vou sempre multiplicar. Eu tenho 10 pessoas recebendo R$500. Então, no total, nessa primeira parte, a empresa paga R$5.000. R$5.000 para os 10 funcionários. Cada um ganha R$500. Depois, temos um salário de R$1.000, onde 5 pessoas recebem. Então, no total, nessa parte aqui, a empresa vai pagar 1.000 vezes 5. 5.000 para 5 funcionários, cada um com R$1.000. Depois temos o salário de 1.500, onde apenas uma pessoa recebe. Então, a empresa vai pagar apenas 1.500. Depois temos um salário de R$2.000, onde 10 pessoas recebem. Então, no total, a empresa vai pagar 2.000 vezes 10, vai pagar R$20.000 para 10 funcionários, cada um R$2.000. Também tem um salário de R$5.000, onde apenas 4 pessoas recebem. Então, a empresa vai pagar 5.000 vezes 4, vai pagar R$20.000 para esses 4 funcionários no total. E o último é 10.500. Apenas uma pessoa recebe, então a empresa vai pagar apenas 10.500. A média aritmética é a soma de todo o valor que a empresa vai gastar, que a gente acabou de calcular. Então, vai ser 5.000 mais 5.000 mais 1.500 mais 20.000 mais 20.000 mais 10.500, dividido pela quantidade de funcionários total. Aqui a gente não acabou de fazer o cálculo para saber quanto total a empresa dá para cada funcionário. Aqui a gente tem 10 funcionários, cada um recebe 500, então no total a empresa paga 5.000. E assim por diante. No total nós temos 31 funcionários. Então vai ser a soma de todo esse dinheiro que a empresa paga para os funcionários, dividido por 31. Então, a média aritmética vai ser igual a 62.000 dividido por 31. Então, a média aritmética vai ser igual a R$2.000. Então, em média, o salário dessa empresa custa R$2.000. A questão também pediu para a gente calcular a mediana. A mediana é o valor que fica no centro. Vamos ver o seguinte, nós temos o valor 31, então nós temos 31 funcionários. O funcionário do meio, que é a mediana, a gente tem um valor ímpar. Então, a mediana é o valor central. Nós temos 31 valores, é como se a gente tivesse do 1, 2, 3 até o 31. E a mediana vai ser o valor que fica no centro. Então, a nossa mediana
vai ser o valor que fica na posição 16. Por quê? Porque no 16, antes do 16, nós vamos ter 16 menos 1, nós vamos ter 15. Antes do 16, temos 15. E depois do 16, 31 menos 16, nós também temos 15. O que significa que se a gente fizesse de 1 até 31, o 16 ia estar no meio e depois do 16 a gente ia ter 15 números e antes do 16 a gente também tem 15 números. Então, significa que o 16 é a posição do meio, é a posição mediana. Agora, vamos olhar qual é o salário na posição 16. A gente viu que 10 funcionários recebem 5 mil, 5 funcionários recebem 5 mil. Aqui já tem 15, mais um 16. Então, o 16 equivale a R$ 1.500. Então, a nossa mediana é R$ 1.500. É o valor que o funcionário 16 recebe. Agora, vamos dar continuidade. Agora, a segunda questão da página 150. Em um curso de iniciação à informática, a distribuição das idades dos alunos, segundo o sexo, é dada pelo gráfico seguinte. Com base nos dados do gráfico, podemos afirmar que vamos analisar item por item. No item A, ele fala, o número de meninas com no máximo 16 anos é maior que o número de meninos nesse mesmo intervalo de idade. Vamos lá, a idade 16, a gente tem que as barras avermelhadas são a quantidade de meninas e as barras meio azuladas são a quantidade de meninos. No 16, a barra dos meninos é maior do que as meninas. Então, a quantidade de meninos é maior que a quantidade de meninas. Por isso, o item A está falso. No item B, o número total de alunos é 19. Qual vai ser o número total de alunos? Com 14 anos, nós temos uma menina e 2 meninos, 3. Com 15 anos, nós temos 2 meninas e 1 menino. Com 16 anos, nós temos uma menina e 4 meninos. Com 17 anos, nós temos 3 meninas e 2 meninos. E com 18, nós temos 3 meninas e 1 menino. Somando todos esses valores que eu acabei de falar, nós temos o número total de alunos vai ser 16 alunos, certo? Perdão, vai ser 20 alunos. O número total de alunos é 20 e não 19. Por isso, o item B está falso. Agora, vamos olhar o item C. A média da idade das meninas é 15 anos. Não, a média das idades das meninas são 16 anos. É só vocês somarem a idade de cada menina e dividir pelo total. Agora, o item D. O número de meninos é igual ao número de meninas. Verdadeiro. A mesma quantidade de meninos é a quantidade de meninas. Item E. O número de meninos com idade maior que 15 anos é maior. O número de meninos com idade maior que 15 anos é maior que o número de meninas desse mesmo intervalo. A gente vê que com 15 anos, a gente tem 2 meninas e apenas 1 menino. Então, a quantidade de meninas é maior. Então, o item está falso. Então, essa questão, a resposta é o item D. O número de meninos é igual ao número de meninas. Agora, a terceira questão, da página 150. Um par de dados é lançado. Se ocorrem números diferentes, encontrem a probabilidade de a soma ser um número primo. Vamos lá observar essa questão, ela é muito trabalhosa porque ela tem muitas etapas. Mas vamos lá para a resolução, prestem atenção. Primeiramente, nós precisamos se atentar ao seguinte. A gente vai ter 2 dados, certo? Onde a soma deles, digamos que aqui deu 3 e aqui deu 2. A gente vai jogar 2 dados e a gente vai somar os valores que deram. Então, a gente joga 2 dados e aqui a gente tem o dado 1 e aqui nós temos o dado 2.
vai jogar os dois dados e vai olhar quais são os números que caíram e depois vai somar. E ele quer saber qual é a probabilidade dessa soma ser um número primo. Porém, tem uma observação: não pode ser a soma de dois números iguais. Então, a gente vai jogar dois dados e a gente precisa somar os dois números que deram nos dados. Porém, a gente não pode somar dois números iguais. E a outra observação, que o resultado da soma precisa ser um número primo. O que é um número primo? O número primo é aquele que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Sabendo disso, vamos agora para a resolução. O primeiro passo. Nosso segundo passo, no caso. O primeiro passo foi observar, a gente analisar a questão. O nosso segundo passo é o seguinte: no primeiro dado, pode cair o valor 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. São as 6 faces do dado. Então, quando eu jogar um dado, pode cair no 1, ou pode cair no 2, ou pode cair no 3, ou pode cair no 4, ou no 5 ou no 6. Então, no total, no primeiro dado, eu tenho 6 possibilidades. No nosso segundo dado é a mesma coisa. Então, eu também vou ter 6 possibilidades. Então, no primeiro dado, eu tenho 6 possibilidades. E no segundo dado, eu também tenho 6 possibilidades. Agora, para me saber as possibilidades totais entre os dois dados, as possibilidades totais a possibilidade total vai ser igual a 6 vezes 6, que é a probabilidade 1 do dado 1, vezes a probabilidade do dado 2. 6 vezes 6, 36. Então, eu tenho 36 combinações possíveis. Então, eu posso jogar os dois dados juntos, e eu posso ter 36 somas diferentes. Então, quando eu jogar os dois dados, eu tenho 6 possibilidades no dado 1 e tenho 6 possibilidades no dado 2. E no total, eu não preciso fazer a soma do valor do dado 1 mais o valor do dado 2? Para mim saber a quantidade de somas que eu vou ter, vai ser a quantidade de possibilidades do dado 1 vezes a quantidade de possibilidades do dado 2. Então, no total, eu posso ter 36 somas diferentes. Agora, o que é que vai acontecer? Vamos pensar no seguinte: não pode ter soma igual. Aqui tá considerando o quê? O 1 e 1, tá considerando o 2 e o 2, o 3 e o 3, o 4 e o 4, o 5 e o 5 e o 6 e o 6. Mas isso daqui não é válido para a gente, porque a gente não pode somar números iguais. Então, aqui tem quantas possibilidades de saírem números iguais? 6 possibilidades. Para me saber a possibilidade total, a quantidade de somas, sem ter a soma de números iguais, vai ser 36 menos essa quantidade aqui. Por quê? O 36 considera todas as somas. Então, o 36 considera a soma do 1 com 1, do 2 com 2 e assim por diante. Só que a questão não quer que a gente considere essa soma. Então, a gente precisa tirar. Então, a gente vai tirar as 6 somas de números iguais do 36. E vai sobrar apenas 30. Então, eu tenho um total de 30 somas diferentes. Então, eu já sei quantas somas eu tenho no total. Agora, eu vou fazer o seguinte. Agora, eu irei analisar o seguinte. Eu sei que a soma máxima que eu tenho, sem considerar valores iguais, a soma máxima que eu posso ter. A soma máxima seria 6 mais 6.
Porém, eu não posso ter a soma de valores iguais. Então, a minha soma máxima vai ser 6 mais 5, porque eu não posso 6 mais 6, que eu não posso somar valores iguais. Então, a soma máxima é 6 mais 5. Então, a soma máxima é igual a 11. Agora, vamos olhar a soma mínima. A soma mínima deveria ser 1 mais 1, mas a gente não pode considerar números iguais, a soma de números iguais. Então, a soma mínima vai ser 1 mais 2, que é igual a 3. Então, o valor máximo que a gente tem é 11 e o valor mínimo que a gente tem é 3. Então, a gente vai ter os seguintes valores primos. Então, o menor valor primo que a gente tem, o 3. Depois do 3, o 5, o 7 e, por último, o 11. Então, os valores primos que eu posso ter é o 3, o 5, o 7 e o 11. O menor é o 3, o maior é o 11. Depois que eu soube quem era o menor e o maior, eu coloquei os primos que tem entre eles, que é o 5 e o 7. Então, eu sei que as somas, os primos que eu vou ter nas somas, é o 3, o 5 e o 7. Agora, vamos olhar quantas possibilidades nós vamos ter. Primeiro, vamos analisar nós iremos analisar o número 3. Como é que eu consigo o valor 3? O número 3 pode ser quando o dado 1 der 1 e o dado 2 der 2. E eu também posso ter que o dado 1 dá 2 e o dado 1 é 1. Então, se eu jogar os dois dados e o primeiro der 1 e o segundo dá 2, eu tenho uma soma igual a 3. Ou, se eu jogar os dois dados e o primeiro dado der 2 e o segundo dado der 1 e eu somar, também dá 3. Agora, vamos analisar o número 5. O número 5 pode ser 1 mais 4, pode ser 4 mais 1, assim como ele também pode ser 3 mais 2 ou 2 mais 3. Agora vamos analisar o número 7. O número 7, ele pode ser 1 mais 6, 6 mais 1, ele também pode ser 2 mais 5, 5 mais 2, ele também pode ser 4 mais 3, assim como ele também pode ser 3 mais 4. Agora vamos analisar o número 11, que é o último. O número 11 nós temos, pode ser 6 mais 5 ou 5 mais 6. Então, para dar o número 3, eu tenho duas possibilidades. Para dar o número 5, eu tenho 4 possibilidades. Para dar o número 7, eu tenho 6 possibilidades. E para dar o número 11, eu tenho 2 possibilidades. Então, a possibilidade total de dar números ímpares, a possibilidade total, deixa eu botar aqui possibilidade. A minha possibilidade de números primos vai ser igual a 2 possibilidades do 3, mais 4 possibilidades do 5, mais 6 probabilidades do 7 e mais 2 probabilidades do 11. Então, as minhas possibilidades de números primos vai ser igual a 14. Agora que eu descobri a quantidade de possibilidades de números primos, eu vou calcular a probabilidade. A gente viu nas nossas aulas passadas que a probabilidade é a parte pelo todo. Eu vi que o nosso total de possibilidades é 30. E a gente acabou de ver que para dar números primos, as possibilidades são 14. Então, a probabilidade vai ser igual à parte, que é 14, a quantidade de possibilidades de números primos, dividido pelo todo, que é 30, vezes 100. O 14 e o 30 a gente pode simplificar por 2. 14 dividido por 2, 7. 30 por 2, 15, vezes 100. Então, a nossa probabilidade vai ser igual a 700
dividido por 15. Então, a nossa probabilidade vai ser igual a 46,67%. Então, a probabilidade de eu jogar dois dados e a soma de dois valores diferentes ser igual a um número primo é de 46,67%. Agora vamos dar continuidade. E assim a gente concluiu a nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem me procurar. E se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E não esqueçam de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!